Salve, salve, rapaziada. Sou eu, Leandro Pinheiro. Estamos aqui de volta no canal, nem me lembro do canal, Proletários Digitais. Hoje vamos mostrar aqui para vocês já estão vendo aqui vazando um pouco aqui na câmera principal, o modelo branco do nosso novo case, o NAS PD01, NAS PD01, o NAS antigo, né? Esse aqui é o N8i, né? A gente mudou a nomenclatura, mudou o nome da loja. A nossa loja lá no Mercado Livre agora se chama Artesão 3D Maker. Os conteúdos de impressão 3D agora vão ser feitos exclusivamente nesse outro canal, se forem feitos, né? Não sei ainda se eu vou como é que vai ser a produção de conteúdo para lá. Basicamente, tudo que for anúncio de produto vai ser feito no Artesão 3D Maker, né? Então é isso, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, o que a gente tem aqui hoje. Eu tenho aqui uma pilha de peças, né, para a gente montar um case desses. Esse aqui é o case branco já montado, tá? Aqui é a parte da frente. Ele tem aqui um painel magnético, né, onde você consegue introduzir e remover aqui os HDs pela frente. Então ele tem 2 baias de HD de notebook e 8 baias de HD de desktop, tá? Essa frente aqui é magnética, essa daqui não, aqui vai entrar os botões. Aqui, para ter acesso à placa-mãe também é magnético. Então é uma placa-mãe Mini ITX. Ela aceita uma fonte Flex ATX, né? Ou uma SFX. A SFX é um pouco menor que a fonte ATX, né? E para usar a fonte Flex, que é a mesma fonte que a gente usava no NAS PD01, é necessário ter um adaptadorzinho desse aqui, ó. Que ele vai te permitir, no caso, você parafusar a fonte Flex aqui, né? Posicionar ela na abertura aqui, que seria para a fonte SFX. Ainda não uma fonte ATX, tá? Principalmente devido ao tamanho da impressora. A minha impressora é uma impressora grande, uma impressora de 305 por 305 por 305, então tem 305 milímetros cúbicos de volume. E essa peça aqui, essa lateral aqui, por exemplo, ela ocupa basicamente todo o tamanho da impressora, né? Então a gente teve que fazer algumas concessões. O que a gente conseguiu aqui foi colocar 2 opções de fonte, né? Para quem quiser partir para uma fonte SFX, que tem alguns modelos modulares com 800, 1000 watts, então você vai conseguir adquirir essas fontes tanto no Brasil quanto fora. E a placa-mãe Micro ATX, né? Micro ATX não, a gente não conseguiu colocar uma Micro ATX e colocou uma ITX, uma Mini ITX, só que dessa vez a gente colocou aqui o slot de placa, né? Duplo. Então você consegue colocar aqui uma placa de vídeo dupla, ou colocar uma HBA, ou colocar uma placa o slot PCI Express X16 em 4 NVMe, esse tipo de coisa. A gente tem aqui na frente, tá? Aqui atrás, desculpa, 2 slots, né, para fan de 120 milímetros. Isso aqui eu ia fazer magnético, mas por questões de custo, né? E também como isso aqui é a tendência que você mexa pouco, decidimos mudar para parafuso. Aqui na frente também nós temos o espaço aqui de 120, ou se você quiser você pode colocar só um de 120 centralizado aqui. Então para acessar esses fãs aqui você tem que desparafusar essa parte da frente, tá? Para poder acessar os fãs. Mas por um acesso rápido na placa-mãe, colocar uma memória, conectar um cabo, esse tipo de coisa, a gente fez o acesso magnético aqui, tá? Aqui na lateral esquerda
A gente tem o painel furado para ventilação, caso você opte por colocar uma placa de vídeo, né, ou uma HBA. E todas as entradas de ar, elas contam com o filtro de poeira, né? Aqui está o filtro preto, mas a ideia é vender esse case todo branco ou todo preto. E aí você vai, né, na hora da compra, por comprar ele branco com filtro branco, branco com filtro preto, ou branco com filtro vermelho, ou branco com filtro cinza. E a mesma coisa para o preto, né? Então vou ter essas variações aí. Branco com branco, branco com vermelho, branco com preto, branco com cinza. Preto com preto, preto com branco, preto com vermelho, preto com cinza. Os filtros também você pode tirar facilmente para lavar, ó. A gente tem aqui umas travas, né, que você gira. E aí tem um apoiozinho aqui para a unha para você poder puxar. Não puxa todo que você vai quebrar o filtro, tá? É só para poder levantar um pouco e puxar ele, ó. O filtro ele conta, né, com essas tabzinhas aqui. E aqui também a gente tem a furação para ele encaixar e não ficar batendo nem fazendo barulho com alguma vibração que tenha no case, tá? Outra coisa interessante aqui também, que na parte de baixo nós colocamos 5 pés para ter um apoio melhor. Tem um pé central, né? E esses pés eles têm aqui um pad de silicone para evitar que o case fique vibrando ou escorregue na mesa, tá? Então ele é bem leve, mas ele carregado com os discos, placa-mãe, com o cooler, com tudo isso daí, fica até que com peso interessante, né? E o único filtro de poeira que você precisa desmontar alguma coisa para trocar é esse aqui da frente. Esse aqui da frente você tem que tirar esses parafusos aqui para poder remover e tirar o filtro. Mas a ideia é você trocar esses filtros, né? Tirar esses filtros só para lavar, né? Enxuga eles e depois coloca de volta aqui. Não secar no sol, não lavar na máquina de lavar, porque isso aqui é um termoplástico, o ABS, né? E ele vai derreter. Então, lavou, coloca ali na sombra para secar, ou passa um pano absorvente aqui que você vai conseguir tirar. Outra coisa interessante que a gente fez aqui, ó, eu fiz uma tampa que pode ser removível bem aqui, que você pode colocar uma porta VGA interna ou colocar uma porta de rede aqui nesse adaptador, ou a ideia inicial dele é você colocar um cabo serial, caso a tua placa-mãe suporte, né, o gerenciamento, monitoramento via serial, você ter o acesso fácil à interface serial aqui externamente. Então beleza, eu vou colocar esse cara aqui de lado e a gente vai montar então o case preto. Só para esclarecendo para a galera, né, não está à venda ainda. Eu ainda tenho que fazer o manual, fazer os vídeos. Eu ainda estou resolvendo questões de embalagem, né? Porque como ele ficou com 27 centímetros nessa dimensão aqui da profundidade, ele ficou com 29, quase 30 na altura e 29, quase 30 aqui na largura, eu estou tendo um pouco de dificuldade de encontrar caixa no tamanho que eu preciso já pronta no mercado. Para fazer as caixas customizadas, sai bem caro, então a gente ainda está resolvendo questão de embalagem para garantir que o produto vai chegar inteiro. Eu poderia mandar ele desmontado, igual como tá esse daqui, mas tem muita gente que vai quebrar o case na hora de fazer a montagem. O nosso outro gabinete foi tirado de venda porque tinha gente que não conseguia entender que para tirar a tampa tinha que tirar os parafusos que estavam na lateral. Tentava arrancar a tampa, ela não saía, forçava até quebrar o case. Então, como a gente não controla, né, o nível de conhecimento das pessoas que compram o produto, a gente tem que pensar em todos esses problemas na hora de produzir um gabinete desse aqui, né? Vou colocar ali temporariamente o branco de lado. Essa aqui, pessoal, é a peça, né? Deixa eu mudar aqui.
Essa aqui é a peça da base, tá, dele, com os slots de HD. Uma das dificuldades que a gente tem, né, para produzir esse cara aqui, que se você olhar, ela não é exatamente reta a peça, tá? O ABS ele tende a envergar, né, a empenar um pouquinho depois de impresso. Só que ele é o material que fica mais leve e que tem a melhor resistência à temperatura, tá? Então ele resiste aqui até temperatura de 150, 160 graus antes de começar a deformar. E nenhuma peça dentro do teu computador que vai estar em contato com plástico vai estar com essa temperatura, né? Se o teu computador tiver alguma peça que chegue nessa temperatura, você vai ter problemas muito maiores do que o gabinete, né? Então, provavelmente alguma coisa já está perto de pegar fogo dentro do computador se ele estiver operando nessa temperatura. Então, todos os pontos de parafusamento, né, onde a rosca do parafuso vai engatar na outra peça, elas contam com esses caras aqui, ó, que são uns inserts de latão que a gente posiciona com calor aqui na peça. Isso serve para que você possa montar e desmontar o teu case quantas vezes você quiser, sem o risco dele perder a rosca aqui na parte plástica, tá? Então o que a gente vai começar a fazer, pessoal? Vamos montar aqui os pés, tá? Então eu estou com os 5 pés aqui. A gente vai pegar aqui os parafusos. Isso já vai montado, tá? Você não precisa se preocupar. Eu tô mostrando o processo de montagem só para vocês entenderem aí, quem vê esse vídeo no futuro, quais são os componentes que envolvem, né, a construção do case. Mas a ideia é que ele vá todo montado na caixa. E aí você vai, depois de montado aqui, a gente hoje vai só montar o case, tá? Na próxima semana eu faço um outro vídeo aí, a gente montando um hardware dentro dele, para vocês entenderem que partes, né, vocês têm que desparafusar para poder introduzir a placa-mãe, fazer o cabeamento e colocar os fãs para a gente depois ter o case funcional, tá? Então hoje basicamente a gente vai fazer a montagem aqui. Vou aproveitar que eu já coloquei os pés, eu vou adicionar aqui nesse cara os pezinhos de silicone, né? Então a gente usa aqui os pés de silicone que eu comprei no Mercado Livre, né? Então, tirando as partes que são impressas, né, que eu mesmo modelei e imprimo aqui, os parafusos, os cabos, todo o resto das peças, você pode, né? Você pode e deve, né, comprar. Na verdade, você não vai comprar nada, né? Você vai comprar placa-mãe, cabo, fonte, memória, cooler, esse tipo de coisa. Mas os componentes que eu mando no case, eu mesmo compro, monto. E aí lá na descrição do produto, da venda, né? Vai tá dito o que, que acompanha direitinho. Mas basicamente não acompanha hardware nem cabos, tá? Tá, você estava vendo aqui se os comentários estavam habilitados ou não. Parece que tá. Esses pés aqui, você não consegue desmontar eles sem tirar o silicone, tá? Então, a ideia é que vocês não precisem mexer nessa parte aqui de baixo, tá? Então, eu vou começar inserindo aqui uma divisão que a gente tem aqui para dar uma rigidez estrutural maior aqui no case, né?
Deixa eu mudar aqui de câmera. E agora aqui a parte traseira do suporte dos conectores do SSD. Beleza, aí nós temos aqui a parte de cima, tá, do trilho dos HDs, tá? Que ela encaixa por cima dessas outras peças aqui. E a gente então parafusa aqui de trás. Apesar das partes de ABS elas terem um ligeiro empenamento, né, por causa do processo de impressão, na hora que a gente monta tudo, elas vão uma peça vai nivelando a outra, tá? Então o case montado ele fica bem firme, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, essa parte que a gente montou, ela é extremamente rígida, tá? Beleza, então aqui agora a gente vem montando os suportes da placa-mãe, tá? Então, essa peça aqui é o suporte frontal, que tem os ímãs aqui da parte frontal. Vai montar aqui os parafusos, e essa parte aqui também serve para a gente montar as laterais aqui do case. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Vocês podem ver ó, que em várias posições aqui do case a gente tem os inserts para receber outras peças, tá? Esses 4 aqui são da placa-mãe, esses 2 aqui é do adaptador da fonte, tá? Então, beleza, aqui basicamente a estrutura básica do case já está pronta. Então agora eu vou inserir aqui as laterais. Vou tirar aqui o filtro de poeira, a gente colocar depois. Poderia montar com ele junto, mas eu quero mostrar para vocês o detalhe da instalação dos filtros de poeira, né? Então, se você quiser usar também sem o filtro de poeira, você pode usar num ambiente que tenha pouca incidência de poeira, você pode usar sem o filtro, né? O que vai melhorar a visibilidade interna das peças do gabinete e também o fluxo de ar, tá? Mas caso você queira ter uma proteção contra poeira ou um ambiente que realmente precisa disso, né? Você tem a opção de utilizar os filtros que vão estar inclusos no gabinete. E aí eu vou vender separadamente, né? Separadamente eu vou vender reposição dos filtros também, caso alguém danifique o filtro ou se arrependeu da cor que comprou e queira testar com outra cor, por exemplo, ou queira ter a opção de ficar trocando as cores dos filtros.
A gente vai vender os kits de filtro também separadamente. Todos os parafusos eles foram feitos, né, para serem recessivos, né? Então, se você passar o dedo, o parafuso é do nível da lateral, ele não fica para fora do case, né? Deixa eu colocar o último aqui desse lado. Coloquei aqui o lado direito que não tem, tá, nenhuma entrada de ventilação. Algumas dessas peças aqui elas são um pouco mais tortas do que as outras, porque para esse cara aqui eu testei algumas configurações até que eu cheguei numa que a peça empena menos, né? Essa daqui, por exemplo, foi uma das tentativas que ela empenou um pouquinho mais e a gente descartou essa alteração de configuração da impressora. Mas ela é totalmente funcional, tá? Esses dois cases aqui, esse branco e o preto, vão ser usados para fazer as fotos de manual e também do anúncio, né? Então pronto, pessoal, montei aqui as laterais direita e esquerda. Agora eu vou vir aqui para a parte de trás. Vou montar aqui a parte traseira aqui. Essa parte aqui você vai remover ela para colocar dois fãs e também para ter acesso aos cabos e aos conectores. Os cabos, antes da gente conseguir a montagem aqui, eu criei esse adaptador aqui, tá? Que é composto de duas partes, onde você vai poder utilizar os cabos SATA desse tipo aqui. E aí você vai posicionar o cabo aqui e o cabo de dados aqui na outra ponta. Deixa eu ver se tem um cabo. Os cabos de dados, pessoal, eu recomendo que use esses fininhos aqui, ó, que eles são mais fáceis de organizar. E eles têm uma trava, tá? Você tá vendo aqui que esse aqui tem uma trava de cada lado. A ideia é um dos lados você tirar a trava. Para tirar ela é só pegar aqui com o dedo e puxar, ou com um alicate. Deixa eu ver se eu pego aqui algum cabo desses sem a trava. Testar aqui se o meu microfone tá funcionando. Alô, 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 alô? Tá funcionando. Ok, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Então, ó, quando você tira a trava, o conector fica assim. E aí, aqui no meu conector, ele tem esse lado aqui que tem uma travinha, ó. Aí você encaixa o lugar onde tinha trava aqui, coloca a outra peça. Ah, peraí que essa aqui são duas peças iguais. A gente coloca aqui a outra peça.
Deixa eu pegar aqui os parafusos corretos. A gente coloca aqui 2 parafusos pela parte de trás para poder ela não soltar. E aí basta a gente colocar aqui no HD, né? Sempre com o cabo de dados, ó, para cima. Você posiciona aqui onde tem os parafusos. Essa peça já vai montada, tá? Mas ela vai sem o cabo, então no manual vai ter a instrução para você desparafusar ela e colocar o seu próprio cabo, tá? E aí, ó, a gente repete isso para todos os 10 HDs e aí você consegue utilizar as gavetas, né, para colocar os HDs pela frente. Eu vou até deixar esse cabo aqui, só para mostrar para vocês como é que fica lá pela frente depois, né? Aí aqui a gente adicionaria 2 fãs de 120mm normais, né, não é slim, fã normal que a gente compra no Mercado Livre. Eu recomendo usar aquele sangue frio da PCIS, que são baratos e silenciosos, né? Eu gosto de utilizar eles quando eu monto os meus aqui. Não sei se vocês notaram, peraí, deixa eu mudar aqui. Ali no meu rack, ó, bem aqui, eu tenho um, que era o meu NAS PD01, e eu tô rodando um protótipo que é um pouquinho diferente as peças, e daí é a traseira magnética, né? Desse cara aqui ali. Tá com o Xeon, 64 GB de memória, tá com 9 HDs, 7 de desktop e 2 de notebook, 2 SSDs, né? Tá dando boot pelo pendrive e os SSDs são cache. Tem 2 placas de rede de 2.5 GB, eu coloquei uma terceira via USB só para testar. Então todas as 3 funcionando em conjunto. E aqui do lado eu tenho um mini PC que é o meu faro, né, o meu pfSense. Mas ele funciona muito bem ali, tá funcionando há mais de mês e tá de boa. Então aqui, ó. Opa. Vou mudar um pouquinho aqui a visibilidade aqui, a visualização. Que a GoPro ali, além de ser meio feia a imagem também, né? Peraí que aqui tá sem a música, né? Pronto. Então quando você receber o seu case, essa parte aqui vai ser uma que você vai ter que tirar para instalar os cabos e também instalar os fãs, tá? Dá para usar os discos sem os fãs? Até dá, tá, pessoal? Mas na minha experiência, eles rodam muito quente, tá? Então eu recomendo que use os fãs. E aí já geralmente na BIOS eu seto os fãs para rodar com 50% da velocidade, certo? Aqui, pessoal, é outra peça, ó, que é a peça aqui da traseira, onde fica a fonte e o I/O da placa-mãe. Essa peça aqui é uma que vocês não vão precisar tirar para montar nada. O espelho da placa-mãe, ele dá para inserir aqui por dentro, tá? Mas caso você tenha dificuldade, não força. Tira os parafusos, coloca o espelho e depois parafusa de novo. Mas aqui para mim, com o espelho da minha placa-mãe, eu não tive dificuldade nenhuma em colocar ele por dentro aqui. Deixa eu pegar mais parafuso aqui. O kit também já acompanha todos os parafusos, tá? Tanto os parafusos
que eu tô montando aqui, eles já vão no lugar. Mas também vai acompanhar uns saquinhos, né, com parafusos extras para você montar a placa-mãe, montar HD, esse tipo de coisa, tá? Deixa eu virar aqui, tem mais um parafuso aqui na lateral que é para segurar essa junção aqui. Infelizmente essa peça aqui, ela tinha pouco espaço para trabalhar com ela, ela tinha muito corte que tinha que ficar na lateral. Então, se você olhar, ela tem um pouquinho de flexibilidade aqui. Então, leve em consideração que isso aqui é um negócio feito de plástico, tá? Não é para ser um negócio que você vai manusear como se fosse de adamantium, né? De aço, do metal indestrutível, tá? Aí se você, por exemplo, acha que não é confiável e tal, não tem problema nenhum. Como eu falei, eu já vendo esses cases há bastante tempo, né? O modelo anterior, eu procurei resolver várias coisas que me incomodavam nele, de facilidade de uso, principalmente para quem não tem muita experiência, né? Tentei resolver com esse daqui, adicionando algumas features que vocês me pediram, né? Não deu para adicionar todas, mas ninguém é obrigado a comprar o case e sempre tem a opção de comprar produto de metal feito por outros fabricantes, tá? Isso aqui é realmente para quem quiser um produto diferente e fabricado aqui no Brasil e pensado na comunidade de home server nice. Então beleza, pessoal, essa parte aqui, ó, já montei a parte da frente, tá? Aqui a gente poderia montar os botões, eu vou montar aqui para vocês só para vocês verem como é fácil. Eu tenho aqui já dois cabos já prontos, né? Dos botões, o cabo de reset ele vai com R e o cabo de power ele vai com P marcado. Eu tenho aqui o botão de power, que tem o símbolo do power. Então esse cara aqui, a gente tira essa rosca. Na verdade isso já vai montado para vocês, tá? Só mostrando como é que vai, como é que funciona. A gente posiciona ele aqui no lugar. Rosquei o botão no lugar. Deixa eu pegar aqui o botão de reset que eu achei que estava aqui, mas não estava. O botão de reset, pessoal, ele é parecido com o botão de power, só que ele não tem o símbolo, tá? Só o anel. Então, o botão de power, ele fica aceso quando o computador está ligado, e o botão do reset, ele pisca quando tem atividade dos HDs, tá? Eu vacilei que era muito mais fácil ter instalado os botões aqui antes de ter colocado o painel no lugar, né? E aí, esse outro cara aqui é onde você vai montar os fãs frontais, tá? Ele pode ter a opção de você montar dois fãs de 120, um do lado do outro,
ou um fan de 120 centralizado, e depende do nível de calor, não é? Que a tua CPU vai produzir. Então, para auxiliar o cooler e as placas a ficarem mais frias, você pode colocar o fan adicional, que não é necessariamente obrigatório, tá? Então ele desliza aqui, ó. Deixa eu trocar aqui pro outro. Então você pega, você coloca os fãs, você desliza aqui. E depois você vem com os cabos e conecta os cabos aqui nos botões. Esses cabos aqui, eles têm uma trava, tá? Que é só apertar a trava para poder remover. Então aqui, por exemplo, eu quero tirar o botão do Power, aí eu pressiono aqui e puxo, ele sai. E aí eu posiciono aqui, tem um lado aqui do botão que tem uma travazinha. É só posicionar aqui, colocar. E aqui dentro tem bastante espaço, tá? Pra gente fazer o Cable Management, tá? Aqui, nessa peça e nessa peça bem aqui, a gente tem um furinho para passar uma fita Hellerman, né? Aquelas braçadeiras plásticas para poder ajudar a organizar os cabos. E aqui a gente vai pegar a parte frontal, ó, que é fixa, ok? E vamos parafusar aqui. Essa parte ela serve para proteger a parte dos botões, proteger aqui os fãs e segurar essa parte aqui central da fixação dos fãs frontais, né? A gente posiciona aqui os parafusos. E é isso, pessoal. A estrutura do fan do case está montada, tá? Se você observar, ela é bem rígida, tá? Bem rígida mesmo. Se você olhar aqui pela parte aqui na frente, ó, você vai ver aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor. Eu acho que esse cara aqui vai mostrar melhor. A gente consegue ver aqui dentro, ó, bem aqui no canto, o conector do SATA preso ali no local. Então, se a gente pega uma das gavetas, tá? Nós temos dois tipos de gaveta, tá? Nós temos essa gaveta aqui que é para HD de desktop e notebook, então ela tem a furação para os dois. E temos essa daqui que é específico para HD de notebook ou SSD, né? Então, Leandro, eu quero colocar tudo SSD. Beleza, você vai colocar 12 SSDs aqui e o resto dos SSDs aqui. Ah, eu quero um SSD para cache e um para sistema. Você tem duas baias próprias para isso. E o resto você pode colocar HD, misturar HD com SSD, esse tipo de coisa. Então deixa eu pegar um disco aqui só para mostrar para vocês. Então tem aqui os discos que estão mortos, né? Eles não estão funcionando. Mas a gente pode usar aqui, ó. Tá vendo? Então, o disco de notebook, ele tem a mesma rosca M3 do tipo imperial. Imperial não, do tipo métrico, né? Então são 4 parafusinhos aqui.
beleza? Você consegue também colocar um HD de notebook aqui. Então funciona também o HD de notebook nesse adaptador maior. Ou a gente consegue colocar um HD de desktop aqui também, tá? Só que o parafuso do HD de desktop, a rosca é diferente, a rosca é imperial. Então deixa eu pegar aqui. Aqui achei. Esses parafusos para fixação dos HDs, eles vão nos saquinhos identificados aqui também, tá? Uma dica para quando for colocar esses HD, esses parafusos, né? Roda eles ao contrário do sentido de apertar, para eles caírem na rosca corretamente. E aí fica mais fácil da gente não colocar eles tortos, tá? Para não espanar a rosca do HD. Aqui, pessoal. Todos eles têm uma alça aqui para puxar. E a ideia deles aqui é a gente poder deslizar os discos aqui nos slots. Ó. Então aqui ele já vai conectar no plug que está fixo lá atrás. E eu posso remover utilizando a própria alça da gaveta, né? Então aqui seria o de notebook, ó. Ele vai encaixar naquele conector que eu coloquei lá atrás. Deixa eu colocar ele aqui no outro slot aqui. Ou de HD também, o HD de desktop também conecta no mesmo lugar que eu tinha colocado de notebook antes. E aí depois que você manuseou todos os seus HDs, é só vir aqui, posicionar a tampa frontal aqui, alinhar ela é presa magneticamente, é bem forte, tá? O ímã. E depois que você, por exemplo, terminou de mexer aqui na placa-mãe, ligou tudo que você tem que ligar, é só posicionar a tampa superior também. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora a questão dos filtros de poeira. Então, por exemplo, eu quero colocar o filtro de poeira aqui nessa lateral, tá? Como é que eu posso estar fazendo? Eu vou abrir aqui as travas, né? Rodando elas para o sentido que fique desobstruído aqui. Eu encaixo o filtro de poeira aqui dentro. Ele entrou, ficou rente aqui a estrutura do gabinete. Eu só faço então mover as travas aqui para segurar o filtro de poeira no local, né? Uso quando for preciso lavar, abro e tiro. Esse aqui da frente, para remover ele, aí a gente vai ter que tirar os parafusos aqui da frente. É o único, tá, que precisa desparafusar alguma coisa para remover. Mas como eu falei, você não vai mexer nesses filtros todo dia, toda hora. Você vai mexer neles quando você precisar lavar ou trocar o filtro por algum motivo.
Esse cara aqui, ó, mesma coisa, ó. Tem as travas aqui. É só rotacionar. Aí a gente consegue... tem que tirar aqui os botões, né? Porque senão a gente não vai conseguir desencaixar ele. E aí você pode opcionalmente tirar os fãs, mas se você não quiser tirar o fã, é só pegar aqui a travinha aqui que a gente fez para encaixar a unha, ó. Encaixa a tua unha. Puxa o filtro. Tira ele, tá? Lava. E aí depois você encaixa ele de novo aqui. Encaixa ele por baixo dos botões. Encaixa nas ranhuras que tem aqui embaixo e trava novamente. Sem ter que desmontar o computador inteiro, né? Então, se vocês forem ver, né, alguns gabinetes aí para remover alguns filtros, né? Somente os filtros frontais para limpeza, você tem praticamente que desmontar a frente do gabinete inteiro, né? Tirar HD, às vezes tirar fã, para conseguir ter acesso a esses componentes. E a ideia aqui da gente foi fazer, né, de uma forma que ficasse o mais fácil possível, né, para o uso do dia a dia do equipamento que está instalado aqui dentro do gabinete. A gente não vai vender ele montado com peça, tá? Não vale a pena, tá, pessoal, para mim, porque eu tenho que comprar essas peças antes. Não há garantia nenhuma de que alguém vai comprar montado. As pessoas que me pediram para vender montado não compraram depois. E eu fiquei com peça encalhada aqui, tive prejuízo, então eu só vou vender ele para você comprar suas peças e colocar dentro, beleza? Então tá aí, tá montado com os pés. Então vamos dar aqui uma olhada em todas as laterais, né? Então aqui mesmo com o filtro, ó, dá para ver um pouquinho por dentro, né? O filtro ele tem a mesma espessura de buraco do filtro que você compra comercial para gabinete, aquele magnético, né? Então aqui está a frente, a parte de baixo para acessar os discos ela é magnética. Eu vou vender ele com os 12 SSDs e 2 discos, 4 discos e 8 discos, tá? Então tem muita gente que, mas eu não queria com 8 discos. Não adianta explicar para a pessoa que ela não é obrigada a colocar os 8 discos. Então, para facilitar a parte comercial, eu vou vender esse cara numa versão Deluxe, que ele vai com todos os acessórios, né? Uma versão para 2 discos, para 4, né? Para 4 discos. Que aí ele vai com os 2 SSDs e vai só com duas bandejas de disco para HD ou 4 bandejas de disco para HD. Aqui é a lateral esquerda, que é a lateral, a traseira, né? A parte traseira dele. Faltou fazer uma coisa aqui, né? Também acompanha, gente, isso aqui, ó. Eu criei, né, as tampas para os slots para não ficar aberto para quem, por exemplo, não vai instalar nenhuma placa extra no equipamento. Então, eu já vou mandar instalado. Eu já vou mandar instalado aqui no local as 2 tampas, né? Aí se você for colocar uma placa de vídeo dupla aqui, ou for colocar uma placa de expansão dupla, você tira as duas. Se for colocar uma de um slot só, mantém a outra tampa, né? Aqui, ó, tá o adaptador
para a gente colocar o cabo VGA, o serial ou de rede, né? O adaptador de rede eu não criei ainda, mas vai ser criado no futuro para você parafusar aqui. Aí você coloca, por exemplo, uma placa M2 aqui no lugar do Wi-Fi e coloca mais uma interface de 2.5 aqui ou de 10 GB aqui, tá? Ou você pode colocar um VGA ou uma serial aqui diretamente só parafusando o cabo nessa entrada sem adaptador nenhum. E outra coisa também que vai acompanhar, né? Além das gavetas e de tudo, são as grelhas para os fãs, né? Então eu vou mandar 2 grelhas para colocar na parte interna dos fãs aqui para a pá não bater nos cabos aqui dentro. E vou mandar mais 2, né? Que você pode ou não instalar aqui na frente. Eu não acho necessário, mas se você quiser, por exemplo, evitar que algum cabo ou que até você distraidamente pegue e machuque o dedo nas pás, você pode instalar esses caras aqui nos fãs frontais também, tá? E aqui por último, né? Não por último ainda, mas a gente tem a lateral direita que é fechada. Temos aqui a traseira na parte de baixo, né? Tem os pés e alguns pontos de fixação para os componentes internos do case. E aqui a parte superior, que tem a parte da frente que é fixa e tem a parte aqui de acesso à placa-mãe que é magnética. Esse ímã é bem forte, tá? A tampa não vai cair de qualquer jeito, tá? E por último tem o logotipo aqui que é impresso com várias cores de filamento, né? Então esse aqui eu tenho que ficar... Essa parte aqui é meio chata. Eu tenho que ficar trocando o filamento algumas vezes na impressora para poder fazer esse desenho aqui. A gente fez alguns testes com o branco, o case preto com branco e vermelho, mas a gente optou por colocar um cinza. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui mais de perto. A gente usou um cinza porque o branco aqui dava muito contraste e ficava estranho, tá? Parecia que a frente aqui era meio iluminada. E no branco também ficou mais bonito também com cinza do que com o preto. Vou pegar aqui o case. Então é isso, pessoal. Essas vão ser as opções aí que vocês vão ter, né? Branco, preto, com filtro branco, filtro preto, filtro vermelho, filtro cinza. E aí para 2 HDs, 4 HDs ou o modelo Deluxe que vai com todos os adaptadores, né? Esse adaptador aqui vai ser vendido à parte. No modelo Deluxe ele vai estar incluso, mas no modelo normal de 8 discos ele não vai estar incluso. Para que serve esse adaptador? Se eu já tiver uma fonte Flex ATX e quiser usar aqui nesse case, aí esse adaptador ele tem o tamanho de uma fonte SFX e a gente posiciona a Flex aqui, parafusa ela e monta no case. Se você quiser usar uma fonte SFX direto, aí não precisa usar esse adaptador, aí você tem a opção de comprar o nosso kit que vai vir sem o adaptador. Então vão ser essas as diferenças aí. Aí por hoje a gente vai ficando por aqui, né? Porque eu vou já sair. E na semana que vem a gente faz uma outra live, tá? Onde eu posso montar um hardware, né? No case desse aqui. Então primeiro eu vou tirar as fotos, vou fazer algumas coisas aí pra começar a fazer o manual. E assim que eu tiver com essa parte pronta, aí eu vou pegar aquele ali e vou transplantar para um desses cases aqui para vocês verem a montagem. Não, mas montagem não tem muito segredo, tá? Colocou a placa-mãe aqui. Dá para montar a placa-mãe sem desmontar ele, só tirando essa tampa aqui. Mas eu recomendo
que você tire a lateral aqui esquerda para facilitar o acesso aos cabos e essa parte inferior aqui onde tem os fãs também. E essa parte aqui de cima para poder colocar os fãs frontais, né? Mas tudo isso vai estar descrito aí no manual, tá? Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Valeu.